sou chefe de cozinha, proprietário do Sabor do Chefe, e hoje eu vou fazer um churrasco aqui para vocês, utilizando alguns cortes nobres que a gente encontra aqui na nossa cidade, no mercado Locatelli. Você vai poder utilizar aí daqui para frente e elevar o nível do seu churrasco, tá? Aqui a gente tem alguns cortes. Temos aqui o T-bone, tá? Que ele é marcado por ter o T do osso separando duas carnes, o filé mignon e o contrafilé, tá? Temos aqui também o entrecô, que também é uma parte nobre do contrafilé. Aqui a gente vai fazer também um prime rib, onde pega uma parte do contrafilé com o osso da costela, chamado também de filé de costela. E a gente vai fazer um franguinho também, uma sobrecoxa desossada. Vou ensinar a fazer um tempero especial aí para vocês colocarem uma marinada. E alguns legumes também na brasa, porque não vivemos só de carne. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui fazendo uma marinada para esse frango, tá? Uma marinada no tempero, tá? Tempero molhado que a gente vai utilizar. Na verdade, pode utilizar várias coisas. Hoje eu vou utilizar um pouco de molho shoyu, mostarda, suco de limão, um pouco de azeite, sal, páprica, enfim. Poderia substituir o suco de limão, o shoyu por vinho branco, seco, enfim, tem várias opções aí que você pode utilizar também ervas frescas ou ervas secas, tá? Primeiro, vou começar jogando sal dos dois lados, um pouco só de sal, tá? Lembrando que ainda tem o shoyu e o shoyu salgado. Essa aqui é uma sobrecoxa já desossada, sem osso, mas pode ser com osso também, tá? Ok, vou jogar aqui agora um pouquinho do molho shoyu por cima. E suco de limão. Depois a gente vai massagear esse frango para incorporar bem o sabor dentro da carne. Vou adicionar um pouquinho de páprica picante, tá? Só para ter um saborzinho aí mais picante no meio, tá? Com a mão mesmo, gente, tá? Ó, mão limpa, bem lavada, tá? Sem frescura. Massageia e pode deixar aí pelo menos umas 2 horas ele marinando, tá? Para pegar bem o sabor. Não tem necessidade de ser de um dia para o outro, tá? Você pode fazer isso com um pouquinho só de antecedência. Vai deixar agora aqui pegando um pouco de tempero. Aqui eu tenho as opções, ó, brócolis, tomate, quiabo e batata. O que eu fiz aqui? O brócolis, eu dei uma branqueada nele. O que é uma branqueada? Colocar em água fervente, tá? Retira da água fervente por 1 minuto e coloca numa água fria para parar o cozimento, tá? Isso aqui é só para adiantar o meu processo e também deixar ele mais verdinho, tá? Aqui a batata, eu cortei ela em 4, tá? Formato de canoa, no sentido aqui, né, comprimento. E eu só cozinhei ela rapidamente, tá? Numa água com sal, bem al dente, tá? Tá vendo que ela tá bem dura. Precisa fazer isso para colocar na churrasqueira? Não precisa, tá? Porém, isso adianta o processo. Ainda mais quando você tem bastante gente e não tem espaço para trabalhar dentro de uma churrasqueira pequena, ou enfim, tá? O que a gente vai fazer? Vou temperar com sal e azeite, tá? Com exceção aqui da batata, que eu vou utilizar esse sal de parrilha argentino com ervas, tá? Que ele tem uma granulometria menor, então assim, não tem a necessidade de ficar batendo depois ele para tirar o excesso. Ele já está no tamanho certo para você comer e temperar, enfim, o que você quiser, sua carne, os legumes, enfim. Ó, regar bem no azeite, tá? Pra ele ficar bem untado e não grudar ali na grelha. E também para aderir melhor o sal, tá? O sal é a gosto, gente, tá? Coloca um pouco de todos os lados. Pode dar uma mexida e completa um pouco mais. Vou utilizar esse outro lado que tem uma abertura um pouco maior. Aí, tá? Caberia um alecrim fresco aqui também, que ficaria maravilhoso, tá?
A gente vai fazer uma farofa bem simples assim para acompanhar, tá? A gente tem aqui bacon fatiado, cebola, um pouquinho de manteiga, tem aqui a farinha de milho, né? Em flocos e um pouco de salsinha. Poderia colocar alho, enfim, substituir a farinha por uma farinha de biju, uma farinha de mandioca. Começa com bacon, ele vai soltar um pouco de gordura. Mas mesmo assim a gente vai colocar um pouquinho de manteiga, tá? Para deixar essa farofa mais úmida. Aí vai fritar bem esse bacon. Na hora que ele estiver bem crocante, eu adiciono a cebola, o alho, o que quiser, tá? Depois a gente finaliza aí com a farinha que você quiser. Ó, cheguei aqui no ponto do bacon, tá bem crocante, ó, espumando aqui, ó, gordura, manteiga. Essa é a hora de adicionar a cebola, tá? E tá bem, você poderia colocar aqui cenoura, enfim, qualquer outra coisa que você gosta numa farofa. Na hora que ela der uma fritada boa, vou adicionar aí a farinha de milho em flocos e a salsinha. A minha farinha, tá? E vai adicionando farinha de acordo com a textura que você quer, que é mais úmida, que é mais sequinha. E é isso aí, tá? Vamos lá. Tem uma questão sobre sal antes ou sal depois na carne, tá? Na minha opinião, né, você assando ela sem sal, você consegue uma crosta um pouco mais acentuada, caramelizada por fora. Mas se a carne for boa, você pode colocar sal antes ou sal depois, tanto faz. Então assim, eu vou fazer de duas formas aqui, tá? Vou fazer essa peça de entrecô sem sal e vou salgar depois. Só que para isso a gente precisa de um sal de parrilha, que a granulometria dele é menor, tá? Para você conseguir comer. Com um sal grosso você não consegue fazer isso depois, tá? Porque ele não fica legal para você mastigar, tá bom? Reparem aqui que os cortes da carne são cortes grossos, né? São cortes maiores. Então a gente precisa, né, de uma altura e uma brasa bem forte, tá? Uma altura aí mais ou menos de 15 centímetros, tá? De distância do fogo, com um braseiro bem forte, né? Para você conseguir fazer a crosta em volta, a caramelização, tá? Começou a subir um pouco de suco da carne. Essa aqui é um pouco mais fina que as outras, tá? Então, ó, essa é a hora de virar. Vou fazer um molho aqui que seria, vamos dizer assim, uma variação do chimichurri, tá? Chimichurri argentino. Então a gente tem aqui, ó, ervas, tá? Salsinha fresca e alecrim fresco picado. Poderia ser ervas desidratadas também, tá? Eu vou juntar aqui a cebola picada aqui junto, tá? Um pouquinho de alho já desidratado e frito, só para dar um gosto, mas isso aqui não é obrigatório. Uma pontinha de pimenta, poderia utilizar a pimenta calabresa aqui também, tá? Tenho um pouco de vinagre, que é o vinagre de álcool, mas poderia ser um vinagre de vinho tinto, ou sobra de vinho também, que eventualmente não tenha tomado, enfim. Azeite, sal e suco de limão. Agora eu vou colocar um pouquinho de mel aqui dentro só para dar uma quebrada nessa acidez, enfim, nesse gosto mais forte, enfim, né, que é bem concentrado no molho, tá? Temperei já com sal, pimenta, limão, um pouquinho de vinagre. E é isso, bem simples. Eu vou tirar a carne agora. A gente não corta nunca imediatamente, tá? Porque os sucos da carne têm que se redistribuir, tá? Novamente,
para não minar aquele monte dizem que é sangue, mas é a água da carne, tá? Para não sair tudo ali dentro e não perder suculência. Então a gente deixa ela parada aqui pelo menos uns 5 minutos, aí depois a gente vai fatiar. A questão de ponto da carne também é muito relativo. Eu gosto de carne mal passada, para o ponto, né? Então se você tiver dificuldade com isso, quiser usar um termômetro, tiver um termômetro em casa, você consegue com temperaturas, né, atingir o ponto que você quer, né? Então você pode a partir aí de 55 graus, você tem, né, um ponto na carne mais rosada, acima de 60 você já tem um ponto na carne mais passada, tá? Vou separar aqui, ó, a parte do filé mignon, tá? Para as meninas que gostam de carne um pouquinho mais, enfim. Esse aqui é um entrecô, né? A gente não colocou sal. Vai salgar agora, já descansou, tá? Vamos verificar aqui o ponto. Ó, ponto do jeito que eu gosto. Ó. Vai abrindo aqui. Agora a gente vai colocar um sal de parrilha em cima, tá? Para poder salgar essa carne. Ó. Só jogar aqui por cima. Aí o sal é a gosto, tá, gente? Um pouquinho, ó. Aí, fechou. Vem com esse chimichurri aqui, ó. Agora o prime rib, mesmo esquema, tá? Tira aqui o osso. Bom, esse foi o nosso churrasco, né? Espero que todos tenham gostado. Eu amei essa mesa, tá muito linda. Principalmente nessa composição aqui, né? Com essa decoração e mais as tábuas com as carnes. E fui convidado, né, para fazer essas receitas, enfim, para vocês, em especial Dia dos Pais. E eu, como pai de 2 filhas também, estou muito feliz e obrigado pela oportunidade. E feliz Dia dos Pais para todo mundo. Um beijo especial aí para as minhas filhas, Bia e Malu, amo vocês.